Mais um Fenaló Entrevista, direto aqui do estúdio da edição de 2024, a 21ª edição, histórica. E temos a honra de receber em nosso estúdio Daniele Matos, sócia do Laender Law Advogados. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Maravilha. A senhora participou de um painel que discutiu como será o mundo com a inteligência artificial, né? Como que os profissionais devem se preparar. Então, gostaria que a senhora compartilhasse um pouco aqui da sua visão sobre o impacto da IA em pequenos e médios escritórios. A inteligência artificial, que eu costumo dizer que ela veio para ficar. Já não tem mais um caminho de volta, né? Se a gente olhar lá para trás, a gente olha para a transformação digital, onde tudo começou com digitalização. Eu acho que era a grande pauta da Fenaló também, se a gente for olhar para trás. Começou, nossa, vamos digitalizar. E agora a gente já está num outro momento, e daqui a 5 anos a gente vai estar ainda 1000 vezes mais avançar. Agora, o pequeno e o médio escritório, na minha opinião, ele precisa olhar para a inteligência artificial com muito cuidado, porque eu vejo alguns escritórios, alguns pequenos e médios escritórios, por exemplo, querendo implementar uma inteligência artificial, um chatbot de atendimento. E aí eu paro para pensar no seguinte: será que um pequeno e médio escritório, qual é a grande sedução? É a pessoalidade. As pessoas gostam de ser atendidas. Então, eventualmente, será que uma ferramenta de atendimento é o melhor? Que deixa frio, né? Ninguém gosta de conversar com uma máquina. Você até pode, mas até um determinado nível. A partir dali, precisa de um atendimento mais pessoal. Mas você pode, como pequeno e médio escritório, utilizar uma ferramenta de apresentação, de elaboração de propostas. Tem muitas ferramentas para te ajudar, te tirar do operacional. Mas aí o atendimento para o pequeno, para o médio escritório, eu ainda acho que é uma preciosidade. Todo mundo quer ser, quando você pensa num advogado, você quer um advogado disponível. Né? Você pensa, caramba, eu quero ouvir. Advogado resolve problema. E você quer que alguém ouça o seu problema. A gente transita ali meio que como um psicólogo também, muitas vezes. Então eu acho temerário. Não vamos descartar as ferramentas de inteligência artificial para atendimento, mas vamos usá-las com cuidado, com parcimônia. Então, já nessa seara, né, dos benefícios e dos malefícios, na sua visão, vamos adentrar um pouco mais nos benefícios. Quais os benefícios que a inteligência artificial pode trazer, além dessa questão da apresentação que a senhora acabou de comentar? Olha, eu falei na palestra uma frase que eu tenho levado para qualquer podcast, para qualquer entrevista que eu faça, que é: se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução, né? De um empresário. E eu acho isso encantador, porque a inteligência artificial, ela seduz. Você olha o software e você fala: meu Deus, é tudo que eu quero. Sem antes entender se ela de fato sana a sua dor. Então, como advogado, o que a gente pode levar de benefício? É muito caso a caso. Então, eu defendo muito um processo de design. A gente precisa passar por um processo de design, a gente precisa fazer um mapeamento de processo para chegar no final, olhar esse gargalo. Porque o seu gargalo, como um pequeno escritório, pode ser atendimento, mas pode ser petição, mas pode ser as tuas tarefas, a quantidade de e-mail que você tem. Pode ser tanta coisa, né? Eu acho que tem tanto... É por isso que tem tanta IA. Porque os problemas são dos mais diversos. Elas sanam as mais diversas dores. Então, o que eu diria, para não ter contratação equivocada de inteligência artificial, porque isso acontece muito, infelizmente, e os pequenos e os médios escritórios estão aí justamente para crescer. Então, não pode ter um erro nesse lugar. Ele não pode contratar uma tecnologia que não faça sentido para ele. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou contratar uma tecnologia que faça sentido para mim? É realmente valorizando e entendendo o seu processo, a sua dor. Porque quando a gente traz isso, muitas vezes, para o cliente, e não só para o escritório de advocacia, para uma empresa. Tipo, ai, Dani... Do tipo assim, me fala logo uma solução, eu quero contratar. Porque todo mundo quer, porque quer,
nesse momento, ter uma inteligência artificial. Aí eu costumo dizer, não adianta, gente, ela vai ficar obsoleta. Isso pode ser um software jurídico, como já... Eu tenho N histórias de muitos escritórios que contrataram, gastaram uma grana, mas não conseguiram, de fato, trazer a operação para dentro do software. A inteligência artificial está nesse mesmo lugar. Se você não levar a sua operação para dentro da inteligência artificial, ela vai virar um elefante branco dentro do seu escritório, onde você gasta dinheiro, mas existem muitos benefícios, tá? Olha, hoje a gente tem inteligência artificial que faz apresentações muito rápidas, né? Então a gente gastava muito tempo fazendo uma apresentação, nossa, montando o design. Hoje a gente já tem isso. Você pode treinar o teu próprio chat GPT para fazer as suas propostas. Então você vai colocar lá sua tabela de horas. Então na hora que você já planejou o seu trabalho, com 2, 3 cliques você já tem a sua proposta pronta. Então assim, tem muita coisa que a inteligência artificial pode te entregar de uma forma muito ágil e muito eficaz. Dicas preciosas. Dicas preciosas. Bom, então, né, na sua opinião, o primeiro passo, o começo de tudo, é o design. É o design, é um mapeamento de processo. E como fazer esse mapeamento? Olha, para mapeamento de processo, existem várias técnicas. Eu utilizo o Design Thinking, que é o que é mais utilizado para prototipação de produto. Porque, no final, você tem um produto, que é o serviço jurídico. E de que forma ele pode ser melhor implementado. Então, a gente vai, na verdade, entender como é que é toda a sua operação, né? Quem são os seus clientes? Às vezes eu faço uma pergunta tão simples, qual é o seu cliente? E às vezes o escritório fala, se você não sabe o seu cliente, ela me ajuda, né? Então, assim, a gente precisa dissecar quem são esses clientes, de onde vem, por exemplo, a sua receita. A sua receita vem do cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, tem outras fontes de receita, né? Marketing. Quais são as suas... Onde você gasta mais tempo? Em tarefa administrativa? Marketing? Jurídico? Então, a gente vai amarrando, olhando para todas essas operações. A gente olha onde está se gastando mais tempo com o quê, para que, no final, a gente tenha condições não só de indicar ferramentas de inteligência artificial, mas ferramentas que também vão ajudar o escritório a agilizar a sua operação. Se você for parar para pensar, um gestor de tarefa não necessariamente precisa ter uma inteligência artificial acoplada. Muitos já estão, mas não precisa. Se você for pensar em marcação de reunião, você vai ter um Calendly da vida, hoje que já tem uma IA acoplada. Mas você pode usar única e exclusivamente para marcar a reunião. Então, eu acho que a riqueza do processo é você chegar ao final para entender quais são os seus gargalos, o que faz sentido para o tamanho do seu escritório e o que faz sentido para você a médio e longo prazo. Porque o objetivo ele é muito particular, cada escritório está focado em um caminho. Então, eu acho que é essa particularidade, essa peculiaridade de cada negócio que faz com que o processo seja muito rico. Porque não tem uma receita de bolo. Eu não vou conseguir entregar um pack para você de boas práticas que se aplique para você, para um outro escritório, para um outro. Porque você tem um objetivo, o outro tem outro, e você tem uma operação e ele outra completamente diferente. Então, é esse o valor que o mapeamento traz. É você trazer a beleza das diferenças e conseguir entregar algo que faça sentido. Muito bom. E, Daniele, essa edição da Fenaló está girando em torno da inteligência artificial, né? E a gente tem sentido nos corredores um temor, né, sobre quanto ao futuro, né, sobre o impacto da automação, da inteligência artificial, enfim, das novas tecnologias na advocacia. Qual é a sua opinião pessoal? É mais otimista ou pessimista? Muito otimista. Eu cheguei a conversar um pouco sobre isso com alguns advogados nos corredores. Muito otimista, porque se a gente for parar para pensar de uma forma muito rápida, quem é que sabe que o ChatGPT errou? Somos nós. Então, a inteligência artificial, ela erra. A inteligência artificial, ela delira. E nós somos os advogados capazes de falar, não, isso aqui não. Não, isso aqui tem um viés, tem um preconceito aqui. Isso aqui eu não posso escrever. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, na verdade, a inteligência artificial ela é uma aliada
para a gente não perder tanto tempo com tarefas operacionais, mas sempre com o nosso julgamento. A inteligência artificial não é capaz de fazer gestão de projeto. A inteligência artificial não é capaz de dizer que errou. Então, o advogado vai estar sempre ali, orientando a melhor utilização da inteligência artificial e também ponderando o que ela escreveu, corrigindo, alimentando. Somos nós que realmente somos a mola propulsora para que ela nos ajude e não nos atrapalhe. Então, o papel do advogado vai ser sempre fundamental junto à inteligência artificial. Muito bom, Daniele. Agradeço demais a sua participação, a sua presença aqui no estúdio. Obrigada, o prazer foi todo meu. Isso, dicas valiosas e reflexões muito necessárias aqui no estúdio Fenelon. Tem mais, confere lá no YouTube.